Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Oscar Moreira e nesse período de coronavírus, que a gente está em quarentena, eu vou fazer alguns vídeos curtos para tratar de algumas questões que podem gerar umas consequências nas parcerias entre organizações da sociedade civil e entes públicos que foram celebradas com base na Lei 13019. E o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é que a gente tem que lembrar que todas essas parcerias foram celebradas e elas têm diretrizes a serem cumpridas. E uma das diretrizes que estão colocadas dentro da Lei 13019, no artigo 5º mais especificamente, está que elas devem ser baseadas na solidariedade e na cooperação entre as instituições. Ora, no momento que as instituições mais precisam, e o público atendido por elas que mais precisam, não seria justo e nem correto, nem ético, nem moral que os entes públicos se abstivessem de continuar com suas parcerias. Então, essa é uma diretriz muito importante que eu entendo que a gente tem que acompanhar. Lembrando sempre que em momentos de crise, como a gente está vivendo, quem tem menos sofre mais. E nesse momento, o Estado se ausentar de manter as parcerias seria agravar ainda mais o sofrimento das pessoas que mais precisam. Essas pessoas, como regra, são atendidas pelas organizações da sociedade civil que estão por aí em todo o Brasil. Mas para que a gente saia do ponto de vista de uma diretriz e tenha segurança jurídica, artigos que sejam menos conceituais e mais fáticos, né, eu queria trazer para lembrar a vocês que toda parceria oriunda da Lei 13019 tem que ter um plano de trabalho, como é colocado pelo artigo 22. E, aliás, nesse artigo 22 são colocados todos os pontos que devem ser inseridos no plano de trabalho, como, por exemplo, a relação das atividades, das ações, as metas a serem alcançadas, a forma de monitoramento dessas metas, as receitas e as despesas. Quero lembrar a vocês que esse plano de trabalho que foi parcerizado antes de ter acontecido toda essa pandemia, pode ser revisado, sem o menor problema. Tanto o artigo 55 quanto o artigo 57 da própria Lei 13019 permitem isso. Então não é porque a gente tinha uma situação que era antes do coronavírus que ela precisa continuar durante o corona e mesmo após encerrar essa pandemia. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente precisa encerrar parcerias, não precisa. A gente pode adaptar os planos de trabalho conforme seja necessário. Existe a possibilidade de alterar a vigência das parcerias, que alterem as metas das parcerias, sem o menor problema. Aqui não faz o menor sentido que a gente faça rescisões de parcerias simplesmente porque as condições fáticas foram alteradas. Aliás, se a gente parar e pensar, as questões fáticas foram alteradas para pior, porque com o aumento da pobreza, mais gente precisa ser atendida pelas organizações da sociedade civil. Então, ao invés de rescindir, o lógico seria ampliar os valores gastos. Mas eu não quero chegar nesse ponto aqui, não. Quero falar que tanto o artigo 55 quanto o 57 permite que os planos de trabalho sejam alterados. É segurança jurídica. O que a gente não pode fazer é alterar o objeto. Isso não pode ser feito. Mas vigência, atividades e metas, não há problema nenhum. Ok? E aí queria lembrar também a vocês dois pontos muito importantes, principalmente para as parcerias que sejam vinculadas à assistência social. A gente lembra que a assistência social faz um recorte transversal, então não é porque uma atividade está vinculada à Secretaria de Esportes que ela não seja de assistência, então vale a pena a gente ficar muito atento a isso, a transversalidade das políticas públicas de assistência social. E aí, a gente tem que lembrar que existem duas leis muito recentes, agora de 2020, uma é a Lei 13.797 e a outra, a Medida Provisória 926, ambas de 2020, que estabelecem que as políticas de assistência social são serviços de utilidade pública, no sentido que eles são serviços essenciais, melhor dizendo, então que eles não devem parar. Então vale a pena ficar atento a essas duas legislações que estão vinculadas ao âmbito federal, é verdade, mas que têm vinculação com o coronavírus e que estabelecem que a assistência social, políticas públicas de assistência social, são atividades essenciais e que não devem ser paralisadas por conta do coronavírus. Então, espero ter dado a minha contribuição, sei que pequena, mas uma contribuição
para que as parcerias sejam mantidas e que, caso sejam necessários, sejam alterados seus planos de trabalho. Beleza? Espero ver vocês em outros vídeos que postarei daqui a pouco tempo. Um abraço!